Há quase 25 anos, o Brasil parou com o sequestro de Patrícia Bravanel, que foi arrancada de dentro de casa e levada para um cativeiro. Em seguida, foi a vez de Silvio Santos, feito refém no interior da sua mansão. 2 policiais civis foram mortos pelo chefe dos sequestradores. Posso garantir que você sabe muito pouco do que realmente aconteceu. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de sequestro onde as vítimas foram o maior comunicador do Brasil e a sua filha de número 4. Patrícia Bravanel tinha 23 anos de idade e ela era estudante na época de administração de empresas. Ela tinha morado 2 anos no exterior, em Londres e nos Estados Unidos, onde foi estudar. Na volta, mostrou interesse em trabalhar com o pai. No SBT, sempre recebeu um salário simbólico e quase não via o pai na emissora. Patrícia era avessa a badalações. Nas raras vezes em que ela frequentava festas, ela procurava evitar fotógrafos. Aliás, foi uma recomendação do Silvio Santos para que ela não atraísse a atenção de criminosos. Patrícia vinha acompanhando a mãe em cultos evangélicos na Igreja Vida Nova, lá no Jaguaré, que fica na zona oeste de São Paulo. Bom, vai vendo. No dia 28 de agosto de 2001, às 8 horas da manhã, 2 homens disfarçados de funcionários dos Correios alegaram que tinham uma entrega para Silvio Santos em sua mansão, que ficava na rua Antônio de Andrade Rebelo, número 480, no bairro de Alto Padrão do Morumbi, em São Paulo. O porteiro da casa que nós levantamos se chamava José Isaldino Ramos da Silva, que trabalhava na portaria da mansão, abriu a janela da guarita para receber a tal entrega e, naquele momento, ele foi rendido pelos 2 falsos entregadores do correio que estavam armados. Já dentro da guarita da casa de Silvio Santos, os bandidos, usando o radiotransmissor, avisaram os seus comparsas que estavam nas proximidades da mansão, dando apoio em um Corsa de cor prata que foi roubado dias antes do sequestro de Patrícia Bravanel. Esses bandidos obrigaram o porteiro da mansão de Silvio Santos a abrir o portão da garagem da mansão. E aí, o restante da quadrilha entrou com esse Corsa roubado no estacionamento da casa. Dentro desse Corsa de cor prata tinha mais 4 sequestradores portando metralhadoras, um fuzil e 2 revólveres. Todos eles cobriam os rostos com capuz e rapidamente renderam os outros funcionários da casa. O alvo do sequestro era a jovem Patrícia Bravanel. Patrícia foi levada para um cativeiro dentro do seu carro, que era na época um Passat de cor azul, ano 2000, que era blindado. O local onde Patrícia foi mantida refém era a cerca de apenas 10 quilômetros da casa de Silvio Santos, ou seja, muito pertinho. Silvio Santos foi avisado do sequestro por telefone. Deixa eu te explicar como é que estava a vida do Silvio naquela época. Bom, Silvio Santos, ele estava separado de Iris Abravanel, tinha cerca de um mês, e ele estava morando em um flat sozinho na cidade de São Paulo. Mas foi a Iris que avisou Silvio por telefone do sequestro repentino da sua filha de número 4. Silvio Santos imediatamente ligou para o então secretário de Segurança Pública, Marco Vinícius Petreluzzi, que imediatamente acionou a divisão antissequestro da Polícia Civil de São Paulo. O delegado de polícia que ficou responsável pelo caso foi o Dr. Wagner Judício, que, por sinal, foi meu colega de academia de polícia, ou seja, a gente entrou na polícia no mesmo concurso. O delegado Wagner foi imediatamente para a mansão de Silvio Santos saber o que tinha ocorrido. Mas eu preciso fazer uma pausa na narrativa desse sequestro, pois Patrícia Bravanel teve um sonho premonitório meses antes de ser mantida refém e arrancada da sua própria casa. E esse sonho foi o que abriu para o sequestro. O que aconteceu no sonho? Tava lá e minha mãe falando de Deus, né? Tipo, minha mãe falando, porque é assim, é legal ter fé, enfim. Aí eu tive um sonho que eu tava na minha casa e tinha uma mulher da igreja da minha mãe que trabalhava em casa nessa época.
nesse sonho, eu sonhava que eu estava na minha casa, ela estava comigo e eu estava na minha casa. Na verdade, ela estava comigo e tinha tava em frente ao mar, assim, tinha aquelas gaiolas com um monte de tubarão. E os tubarões estavam dentro da gaiola. Aí eu peguei e entrei. Eu lembro que no sonho eu deixava ela e entrava no meio daquela gaiola e nadava no meio dos tubarões. Ok, acordei, falei no outro dia o sonho e tal. Não é que foi uma coisa, um sonho. Você ontem, a gente tava num lugar, né? Sabe sonho normal, quando você comenta, sonho com você ontem? Acabou. Meses depois, ok, o sequestro. Quando o cara me pegou, ele desceu na garagem, qual é o teu carro, qual que é o teu carro, não sei o que, eu peguei esse, ele entrou, ele tava no banco do passageiro, não, no banco no seu carro, a gente entrou, ele foi dirigindo, eu entrei, ele tava de capuz, eu entrei aqui no passageiro, e aí entrou um outro cara atrás, ele falou assim, olha, Patrícia, isso é um sequestro, eu sou o Tubarão 1. Aí, nessa hora eu falei assim, nossa, tipo, eu lembrei do sonho, eu falei, Deus tá no controle, sabe quando eu fui, mas na hora... Me deu uma paz, aí que eu falo que eu não sei de onde veio. Porque na hora que ele falou isso, eu falei assim, nossa, tipo, por que eu tive um sonho com ele? Deus tá no controle, alguma coisa, entendeu? Deus quer. Nos dias em que ficou no cativeiro, Patrícia conta como se relacionou com o sequestrador. Então eu pude me relacionar com eles e ver a dificuldade, a diferença social, eu pude ver a revolta, sabe, o Brasil, a injustiça. Então, não é que eu justifiquei eles, mas eu vi. Para mim, me abriu uma janela que eu desconhecia. Bom, agora eu vou voltar à narrativa do sequestro. O Corsa roubado de cor prata que eu te contei, que foi usado pela quadrilha, foi abandonado na mansão do Silvio Santos. E esse foi um erro fatal cometido pelos bandidos, pois foi a partir desse caso que a Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo começou a levantar as primeiras provas. 2 digitais foram encontradas pela perícia no carro do Corsa Prata e um retrato falado de um dos sequestradores, que não estava usando capuz no dia do sequestro, foi feito pela perícia. Patrícia Bravanel foi levada refém para uma casa situada na rua Áurea Batista dos Santos, número 840, no bairro do Morumbi, e fica a mais ou menos 10 km da mansão onde ela morava. A casa foi alugada com documento falso conseguido por Fernando Dutra Pinto, guarde bem esse nome. Essa casa tinha 3 andares e foi alugada pelo bando pelo prazo de 3 meses, 90 dias apenas. Eles não sabiam, é claro, ao certo, quanto tempo iria durar o sequestro de Patrícia Bravanel. Patrícia ficou nesse pequeno cômodo da casa onde tinha apenas um colchão para se acomodar e também tinha uma televisão. Patrícia contou, posteriormente, que ficou com a TV ligada num canal gospel, porque ela queria, na verdade, ter contato mais com a palavra de Deus. Patrícia ficava sempre com um dos criminosos ao seu lado, que usava um capuz com furo apenas nos olhos. Nos primeiros 2 dias, a vítima teve os braços amarrados. Agora, como Patrícia não se mostrou arredia e nem com vontade de fugir, o sequestrador resolveu soltar as suas mãos. A alimentação fornecida para Patrícia também, ela diz que foi de boa qualidade. Chegaram a servir até, para refém, chá e pipoca que ela gostava bastante. Acredite se quiser, o sequestrador chegou a jogar baralho e dominó com Patrícia Bravanel. Mas veja agora o que minha equipe de produção descobriu. Os sequestradores deixaram um telefone celular na mansão do Silvio Santos. E era através desse aparelho que os bandidos se comunicavam com a família do Silvio. Foram 7 dias de negociação, onde Silvio Santos praticamente sem dormir e sem se alimentar direito. Tanto é que o Silvio chegou a passar mal, pois a sua pressão subiu e ele precisou tomar remédios leves para relaxar. Silvio Santos resolveu fazer um apelo público em prol da filha. Abre aspas. A vida da minha filha Patrícia depende da minha palavra empenhada e da colaboração de vocês. Que Deus ouça nossas preces e que tudo termine bem. 6 dias após o sequestro, era a noite de segunda-feira, 3 guardas civis
Vai prestando atenção que aconteceu essa história incrível. 3 guardas civis faziam ronda em um condomínio fechado quando avistaram um homem em uma bicicleta dentro de um matagal em atitude suspeita. Eles estranharam aquela situação e resolveram abordar aquele homem. O suspeito foi algemado e colocado no banco de trás da viatura da Guarda Municipal. Só que nesse momento, 2 homens usando blusa com capuz se identificando como policiais. E assim, sabe o que aconteceu? Começou um verdadeiro tiroteio. O armamento dos 3 guardas municipais naquela época era inferior à dos 2 bandidos com capuz. E por isso, eles não conseguiram prender os suspeitos que fugiram do carro do local. Os bandidos usavam metralhadoras, espingarda calibre 12 e pistola, e os GCMs usavam naquela época revólver calibre 38. Mas os guardas conseguiram deter o rapaz suspeito de bicicleta, chamado, guarde bem esse nome, Marcelo Batista Santos. Ele era conhecido pelo apelido de Pirata. No momento da prisão, Marcelo Batista Santos ainda não tinha sido relacionado como participante do sequestro de Patrícia Bravanel. Só que mais tarde se descobriu que o local próximo onde o marginal foi encontrado tinha um sinal, uma marca no chão feita com cal. E esse local iria ser o local aonde seria colocado o dinheiro pago pelo resgate de Patrícia Bravanel. Vamos lá. Durante a negociação entre os sequestradores e Silvio Santos, foram várias as tentativas de entregar o dinheiro. O pedido inicial para o resgate seria de mais ou menos 6 milhões de reais, mas esse valor foi sendo reduzido ao passar dos dias de negociação. Bom, os bandidos tinham um grande problema, na verdade. Um dos sequestradores foi preso pela Guarda Municipal e isso colocou medo para o resto do bando que estava com Patrícia Bravanel. Silvio Santos negociou e aceitou pagar 500 mil reais e na segunda-feira seria feita a entrega do dinheiro no trevo da cidade de Jandira, na rodovia Castelo Branco, onde teria um Fusca de cor branco estacionado. Um familiar do Silvio Santos colocou todo esse dinheiro, os 500 mil, numa sacola e foi levar esse dinheiro no local indicado pela quadrilha. Só para você entender, Silvio Santos resolveu pagar o dinheiro exigido e isso foi feito. O dinheiro foi entregue. No momento da entrega do dinheiro, ninguém foi preso. E agora restava o quê? Esperar se Patrícia Bravanel seria solta. Os sequestradores cumpriram a promessa de soltar Patrícia após receberem os 500 mil reais. No dia 28 de agosto de 2001, Patrícia Bravanel teve os olhos vendados e foi colocada no banco do passageiro do seu Passat de cor azul. E na Marginal Pinheiros, próximo ao Palácio dos Bandeirantes, os sequestradores pararam o carro. Um dos sequestradores disse a Patrícia, abre aspas, "Me perdoe, princesa." E o comparsa ordenou o seguinte, abre aspas, "Conte até 25, tire a venda dos olhos e vá para casa." Olha o que a Patrícia fez. Ela tirou os olhos da venda após contar até 25 e observou que ela estava no carro dela e que a chave do carro dela estava na ignição. E assim, ela foi dirigindo até a casa onde ela morava com Silvio Santos e chegou na mansão exatamente às 2h50 da madrugada. Conseguimos imagens do momento em que ela chega com o próprio carro na casa da família. Ela é levada por seguranças para dentro da mansão. Ao entrar na sala da casa, dá para ouvir gritos e choro dos familiares. Pela manhã, na sacada de um dos quartos, Patrícia Bravanel relata o que passou no cativeiro. Eles me pegaram como tá na televisão mesmo. Eu tava indo pra faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem. Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que tava pregada, mas era uma cama com uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. Eles falavam sempre um número diferente. Que eu conheci eram 3. Não viu. Eram jovens, gente. Em nenhum momento da cara deles. Eles falaram que o meu Deus é
poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em... Ela conta como foi libertada pelos criminosos. Na segunda-feira ele falou, hoje você vai embora. Não importa se você pagar o resgate ou não, hoje você vai embora. Porque eu tava com a Bíblia lá e ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo. Eles me deixaram numa rua e eu contei até 25 pra deixarem eles ir embora e eu vim embora. Eu cheguei aqui, eu falei, eu tô em casa. Não houve pagamento de resgate. Eu não vou me intrometer com a polícia. Eu não vou me envolver emocionalmente com eles. Imagina, entendeu? A polícia vai fazer o trabalho dela. E eu vou ficar na minha. Eu tô salva, eu tô dando glória a Deus, entendeu? É dentro de uma casa, é mais profundo, é dentro da educação, é dentro um meio muito... É o equilíbrio do social, entendeu? Então existem outras formas. Eu acho que ele poderia ajudar nisso, acabar com o sistema de corrupção. Eu acho que ele poderia fazer muito pelo Brasil. Silvio Santos também se manifestou. Só agradecer a vocês a compreensão, agradecer a vocês o tratamento que vocês deram a esse caso. Eu prometi através de uma carta que quando tudo estivesse resolvido, a Patrícia daria a entrevista e responderia as perguntas. Vocês já perceberam que ela é pastora. Ele tá ajudando! Ela é a pastora Patrícia. Tchau, gente. E com esse discurso que ela fez, vocês não se surpreendam se amanhã ela se candidate a algum cargo eletivo. Eu endosso o que ela disse do coração e em qualquer família que for sequestrada, eu garanto que a melhor solução é pedir o auxílio policial. Eu tenho certeza que em qualquer sequestro, a imprensa deve se manter respeitando a orientação policial. Cada caso é um caso. Dizer que a imprensa ajuda divulgando ou dizer que a imprensa prejudica divulgando não é uma verdade total. A imprensa deve fazer aquilo que os americanos fazem. Respeitem a orientação policial. Eu endosso e me surpreendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Olha, eu quero agora retornar e falar sobre o trabalho investigativo da Polícia Civil, presta atenção. O suspeito Marcelo Batista Santos, que é o vulgo pirata que foi preso pelos guardas municipais, que eu já te contei, depois do fim do sequestro de Patrícia, ele acabou confessando a sua participação ao delegado do caso, Dr. Wagner Judício. Ele acabou entregando o comparsa Esdra Dutra Pinto, conhecido pelo apelido de André, que tinha na época apenas 19 anos de idade. Na manhã de terça-feira, Esdras foi preso em sua residência no bairro de São Miguel Paulista. Na posse de Esdra, a polícia encontrou armas, munição, perucas, uma corda, uma camiseta imitando o uniforme de carteiro, um exemplar da biografia de Silvio Santos e uma Bíblia parcialmente queimada. Ainda estavam foragidos o irmão de Esdra, Fernando Dutra Pinto, de 22 anos, e a namorada dele, que teria o nome de Jennifer. A Polícia Civil recebeu informações que uma pessoa armada teria se hospedado num flat chamado Parthenon Etoile, que fica no centro comercial de Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo. Vai vendo o que aconteceu. Fernando Dutra Pinto, que na realidade foi o chefe, foi a pessoa que organizou todo o sequestro, ele se hospedou nesse flat de luxo um dia depois que recebeu o pagamento do resgate de R$500 mil. Fernando Dutra Pinto entrou nesse flat, mas ele não deu o nome dele, ele deu um nome falso. Ele deu o nome de Claudemir Souza e disse à recepcionista que ele era músico. Ele ficou hospedado no apartamento 1004. Deixa eu te contar agora o que eu descobri nessa época, pois eu já era delegado de polícia. Uma camareira do flat, quando foi fazer uma limpeza do quarto 1004, acabou encontrando 2 armas de fogo dentro do apartamento. E aí, sabe o que ela fez? Muito esperta, ela avisou o gerente do flat. E o gerente do flat avisou o delegado de polícia que ele conhecia da área onde era situado aquele hotel.
Os policiais foram averiguar essa denúncia e os policiais foram até esse flat. Quando eles chegaram, Fernando Dutra tinha saído do flat para fazer alguma coisa. Mas entenda que ninguém sabia que ele era participante e na realidade, o chefe do bando que sequestrou Patrícia Abravanel. Bom, e aí o que aconteceu? Os policiais resolveram fazer uma revista no quarto aonde estava hospedado aquele hóspede, que realmente era um hóspede que tinha alguma coisa errada. E nesse apartamento, os policiais encontraram armas, 2 sacos com bombas de fabricação caseira e pacotes com dinheiro, totalizando R$ 464 mil. Do momento da chegada dos policiais ao flat ao tiroteio, de acordo com testemunhas, passaram-se mais ou menos só 15 minutos. 2 investigadores ficaram no 10º andar, vendo se o hóspede iria aparecer. Um outro policial ficou disfarçado na portaria do flat em Barueri, esperando o hóspede chegar. Pouco depois das 17 horas, Fernando chega ao flat e ele tinha tingido o cabelo de loiro. E ele entrou no lobby e foi direto ao elevador, porque ele queria subir lá no 10º andar, no apartamento 1004, aonde ele estava hospedado e, em tese, não desconfiava de nada. O policial civil reconheceu aí o hóspede e fingiu também ser hóspede. Quando ele entrou no elevador, o policial entrou atrás. Quando chegaram ao 10º andar e o elevador abriu a porta, o investigador deu voz de prisão. Só que nesse momento, Fernando saca 2 armas de fogo. Nesse instante, os outros 2 investigadores se aproximam e começa um intenso tiroteio no 10º andar. Infelizmente, 2 policiais civis, Marcos Amorim Bezerra e Tamatsu Tamaki, são mortos friamente no 10º andar. O investigador Marcos recebeu 4 tiros nas costas e 1 na cabeça. E o parceiro Paulo Tamaki foi alvejado 7 vezes, também pelas costas. Os 2 policiais civis mortos por Fernando Dutra Pinto foram velados lado a lado. O policial Marcos, com 5 anos de profissão, deixou 2 filhas pequenas. Já o investigador Paulo, com 26 anos de polícia, deixou uma filha adolescente. O terceiro policial, de nome Reginaldo Nardes, foi ferido com um tiro, mas sobreviveu e conseguiu ferir Fernando com pelo menos um disparo de arma de fogo. Veja o que o policial civil sobrevivente contou à imprensa. Nós tentamos segurar ele de todo jeito para ele não pôr a mão nas armas. Só que ele foi arrastando a gente, como ele era muito grande, ele foi arrastando até o elevador de serviço. Quando todo mundo caiu no chão, porque estava todo mundo grudado ali em luta corporal, foi quando ele conseguiu sacar as pistolas. Reginaldo conta com detalhes o que aconteceu no 10º andar do flat em Alphaville. Quando eu dei um tiro nele, ele não caiu. Eu falei, pô, será que eu errei? Aí eu corri por trás do muro, da parede, ele voltou, foi assim, ó, eu fui e ele voltou. Eu fiquei de um lado e ele do outro. Porque ele estava encostado na parede, recarregando a arma. Aí eu fui perto de onde os meninos estavam caídos, fiquei de frente de novo com ele, dei mais um tiro nele, frontal, 2 metros assim, mais ou menos. E eu falei de novo, pô, ele não cai. Pensando comigo, ele não caiu. Fui dar mais outro, acabou a minha munição. E aí? Aí o que eu fiz? Eu peguei a arma do Tamaki no chão, que ele já estava caído. Eu peguei a arma dele, quando eu levantei, ele atirou em mim. Para finalizar, o policial sobrevivente fala uma frase comumente dita no meio policial. Como a gente sempre costuma dizer na polícia, tem o dia do ladrão e o dia da polícia, né? Ontem foi o dia do ladrão. Reginaldo relatou ainda que depois da troca de tiros, desmaiou e não viu mais absolutamente nada. O bandido desceu apenas 1 andar de elevador e sabia que ele poderia ser preso se descesse até o térreo pelo elevador ou pela escada. O que o Fernando fez? Ele quebrou um vidro de uma janela daquele andar, do 9º andar, e ele conseguiu descer, acredite se quiser. Ele desceu escalando para baixo, através da alvenaria, até lá embaixo no hotel, e não foi visto por ninguém. Realmente foi uma fuga totalmente inesperada. Fernando Dutra Pinto saiu andando como se nada tivesse acontecido, mas foi deixando rastro de sangue, pois ele estava alvejado.
Fernando conseguiu pegar o carro que estava usando e fugiu. E aí, uma intensa operação da polícia começou a tentar caçar o homem que, além de planejar e executar o sequestro da filha de Silvio Santos, tinha acabado de matar 2 policiais e quase matou o 3º policial. Nós levantamos que Fernando Dutra Pinto teria trocado de carro 3 vezes, ou seja, fazendo um assalto atrás do outro, e depois ele teria pegado um táxi para tentar despistar a polícia e realmente despistou. Fernando não foi em hospital buscar atendimento, pois sabia que seria preso. Ele se virou naquela noite e desapareceu. Deixa eu te fazer um recorte agora para eu te contar um pouco quem seria o jovem Fernando Dutra Pinto. Fernando tinha um terreno em Cotia e resolveu vender para financiar a compra de armas e poder organizar o sequestro de Patrícia Bravanel. Ele gastou na época R$ 2.000 para comprar todas as armas ilegais usadas no sequestro. Olha que curioso, de uma hora para outra, ele passa de trabalhador para chefe de bando de sequestradores. O mais curioso é que ele não tinha passagens pela polícia e, em tese, o crime contra a Patrícia seria o primeiro crime da vida dele. Só que a minha equipe de produção descobriu que ele era muito ganancioso e imaginou que conseguiria ganhar R$ 6 bilhões, na época era US$ 3 bilhões, numa tacada só, sequestrando a filha do homem do baú. Bom, Fernando convenceu o seu irmão Esdra a participar do bando. Ele trabalhava em um supermercado e pediu demissão para ajudar no planejamento e execução do sequestro de Patrícia Bravanel. A ganância e dinheiro fácil pode ter sido a mola propulsora onde vários jovens resolveram se unir para realizar um único crime que poderia render milhões de reais. A notícia de que os filhos estavam envolvidos no crime chocou a família deles. Abre aspas, tudo é um susto, um grande pesadelo para todos nós, disse o pai Antônio Sebastião Pinto, que alegou ter ficado sabendo do crime somente pela televisão. Olha, só para você ter uma noção, daqui a pouco eu vou contar da prisão do Fernando, mas ele disse, na época que ele foi preso na cadeia, que na adolescência ele pretendia ser advogado. E ele sempre foi um bom filho prestativo, mas ele era ambicioso. O desejo de ser advogado teria sido colocado de canto por conta da falta de recursos da família, o que possivelmente teria o levado à vida do crime. Olha, mas na verdade o que nós descobrimos e fomos a fundo desse caso, a história é completamente diferente. Veja o que a minha equipe de produção descobriu. Fernando e o irmão dele, o tal de Esdra, já tinham realizado alguns assaltos a comércio antes do sequestro. Tanto é verdade que nós conseguimos um vídeo que mostra um dos roubos que eles praticaram em comércio. Ou seja, os irmãos já eram bandidos, mas agora queriam dar um salto maior e ficar ricos de uma hora para outra. O pai dos irmãos Fernando e Esdra disse na época que não sabia das atividades ilícitas dos filhos. Só fui saber depois que a imprensa já estava divulgando o nome deles. Você levou um choque? Ficou tudo triste, todo chorão, né? Bom, agora eu vou continuar o relato, onde Fernando Dutra Pinto estava sendo caçado pela polícia e ele estava baleado, hein? Se vendo sem saída e, para a surpresa de todos, Fernando Dutra Pinto resolve voltar à casa de Silvio Santos novamente, pois ele achava que seria morto pela polícia. Ele pulou o muro alto com facilidade e entrou na mansão armado e rende Silvio Santos. A esposa Iris Abravanel, as filhas e funcionários conseguiram sair, enquanto o apresentador ficou rendido na mansão com uma arma apontada na cabeça. Silvio Santos ficou no salão de ginástica e depois foi levado para a cozinha. Policiais civis e militares cercaram a mansão. O sequestrador queria um helicóptero e uma médica. Logo, a polícia trouxe a médica e a irmã do sequestrador para convencê-lo a se render. Bom, um dos primeiros policiais a entrar na casa contou que Silvio Santos era o mais tranquilo da família. E durante o sequestro,
Silvio enfrentou o medo e o risco iminente de morrer, mas manteve o bom humor e a espontaneidade, características marcantes da sua trajetória. A mansão de Silvio Santos ficou forrada de policiais. A agitação era grande, pois a cúpula das duas polícias estavam no local dos fatos. Ao todo, só para você ter uma noção, foram 7 horas de negociação, contando com a mediação do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Do Brasil. Silvio, nós estamos perfeitamente de acordo. Aliás, eu estou aqui como governador do estado exatamente para dar total garantia à integridade física e à vida do Fernando. Libertado, Silvio Santos revelou o pedido do sequestrador para libertá-lo, abre aspas. Ele queria garantia de vida, tomar um banho e trocar de roupas antes de se entregar. Por volta das 14h30 do dia 30 de agosto de 2001, Fernando Dutra Pinto se entrega sem reação. Silvio Santos estava tranquilo. Tudo bem, muito obrigado por ter vindo. Silvio Santos aparece na sacada de sua mansão. Fernando Dutra Pinto foi levado ao Centro de Detenção Provisória do Belém, onde estavam os outros 2 presos. O governador da época, Geraldo Alckmin, enfrentou críticas por ter ido até o local do sequestro. No entanto, o governador defendeu sua atuação e disse que faria tudo de novo. Mas vai vendo, no dia 4 de setembro de 2001, Luciana dos Santos Souza, a Jennifer, namorada do sequestrador, foi encontrada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. No dia 5 de setembro, ela foi levada a São Paulo presa. Mas olha o que aconteceu, é impressionante. Fernando Dutra Pinto morreu um ano após a sua prisão, no dia 2 de janeiro de 2002, vítima de uma parada cardíaca, enquanto ele estava preso no CDP do Belém, em São Paulo. Só que as circunstâncias do óbito são consideradas misteriosas para a família dele. Na época, foi ventilado que o preso teria morrido por conta de uma infecção generalizada causada por carne de porco. Entretanto, a minha equipe de produção descobriu que nesse presídio tinha 880 presos que também ingeriram a mesma carne, a tal carne de porco, e ninguém teria tido nenhum tipo de reação. Além disso, os remédios que Dutra Pinto estava tomando para a broncopneumonia supostamente bloquearam a possibilidade de se identificar a morte por envenenamento no exame toxicológico. O laudo da autópsia teria revelado infecção generalizada provocada por um ferimento infeccionado e não devidamente tratado nas costas de Fernando. A suspeita de que dele poderia ter sido vítima de envenenamento ou de uma superdosagem de medicamentos nunca foram comprovadas. No dia 11 de março de 2002, Esdra Dutra Pinto foi condenado a 19 anos de prisão e 6 meses. Já Marcelo Batista Santos, Luciana Santos Souza e Tatiane Pereira receberam penas de 15 anos cada. Bem, agora chegou a hora, pois eu quero saber muito a sua opinião. Eu te pergunto, por que eles escolheram Patrícia Bravanel para sequestrá-la? Aonde eles obtiveram tanta informação? Como Fernando Dutra Pinto conseguiu escapar de cerca de 3 policiais e matou 2 investigadores? Olha, eu estou aguardando ansioso a sua resposta e prometo que eu vou te responder. Está gostando do canal? Então, dá essa força, se inscreva no canal Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhem as nossas histórias policiais com seus amigos e familiares que gostam de curtir no YouTube True Crimes.